Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente à aula 3, acidez e basicidade, nucleófilos e eletrófilos da disciplina PQI 535, mecanismos de reações orgânicas, do programa de pós-graduação em agroquímica da Universidade Federal de Lavras. Então, na primeira aula, no primeiro vídeo, nós discutimos acidez e basicidade. Nós vimos o que são bases, por que existem bases mais estáveis, bases mais fortes, por que existem ácidos mais fracos, ácidos mais fortes. Agora a gente vai começar a conversar sobre nucleófilos. Obviamente isso daqui ainda não é um aprofundamento, a gente vai simplesmente definir algumas coisas para que a gente possa avançar nas próximas aulas. Então, um nucleófilo, pessoal, é uma espécie rica em elétrons, seja ela com carga negativa ou não. Pode ser que uma substância tenha um par de elétrons livres, mas ela seja neutra, que nem a molécula de água. E a molécula de água pode atuar como nucleófilo. O que precisa ficar muito claro aqui agora é que existe uma diferença entre o que é uma base e o que é um nucleófilo. Base, nós vimos no vídeo anterior. Base é uma substância com par de elétrons capaz de se ligar a um átomo de hidrogênio e formar uma ligação base-hidrogênio. Nucleófilo, o termo nucleofilia, está relacionado à formação de uma ligação nucleófilo carbono, por exemplo, não necessariamente só carbono, pode ser com outros átomos também. Mas eu tenho que ter isso em mente. Nem sempre nucleofilia e basicidade são paralelos. Algumas vezes eles são, outras vezes não. A gente vai ter que saber reconhecer essas diferenças. Quando é que uma base vai atuar realmente como uma base, ou será que essa espécie vai atuar como um nucleófilo? Olha um exemplo aqui. Então, que fique claro que essas duas coisas são diferentes, mas olha um exemplo aqui de uma reação em que a água atuou como um nucleófilo. A água tem pares de elétrons livres e a gente sabe que ela poderia, como a gente viu no vídeo 1, que ela poderia usar esse par de elétrons para se ligar a um átomo de hidrogênio. Mas nesse caso aqui, a água usou o par de elétrons para se conectar a esse átomo de carbono, ao mesmo tempo que o átomo de bromo se desconectou do carbono, formando esse ânion aqui, esse íon. E uma nova ligação oxigênio-carbono foi formada. Nesse caso, pessoal, a água se comportou como um nucleófilo. Isso daqui é um substrato, nós vamos conversar muito sobre isso mais para frente, formando esse produto, e o bromo se comportou como um grupo abandonador. Quando o nucleófilo se conecta ao substrato, por um lado, do outro lado se desconecta o grupo abandonador. Essa reação em específico, ela ocorre com uma constante de velocidade, que a gente vai chamar de K0. Por quê? Dois químicos orgânicos já estudaram nucleofilia, já estudaram força de nucleófilos. Quem são os melhores nucleófilos? Quem são os piores nucleófilos? Por que algumas estruturas querem se ligar a carbono mais rapidamente do que outra? Eles montaram uma equação que eles batizaram com o nome deles, a equação de Swain-Scott, que é basicamente manter esse substrato igual e ir variando a espécie que tem um par de elétrons disponível para promover essa reação e se comportar como um nucleófilo. Então, eles compararam a constante de velocidade da reação, onde o nucleófilo é a água, com a constante de velocidade da reação conforme eles iam mudando o nucleófilo. Mantendo isso aqui constante, nessa equação, S é relacionado ao substrato. N é relacionado à nucleofilia. Quando você mantém isso aqui constante, esse S é igual a 1. Se eu for manter o substrato constante, eu não vou analisar qual é a influência dele na reação. Eu quero saber, simplesmente, mudando o nucleófilo, será que essa constante de velocidade aumenta, a reação ocorre mais rápido ou ela ocorre mais lenta? Ou seja, eu chego nessa equação aqui. Basicamente, depois eu vou recomendar o artigo original para vocês lerem. Quando eu tenho um valor de N maior, isso quer dizer que a reação com o nucleófilo ocorre mais rápido do que a reação padrão. Quando o N diminui, isso quer dizer que você tem um mau nucleófilo, quer dizer que o nucleófilo já reage numa velocidade menor. Então, valores de N muito alto indicam que eu tenho um bom nucleófilo, uma espécie que quer se ligar ao carbono mais rápido por algum motivo. Valores de N mais baixo quer dizer que eu tenho um mau nucleófilo, uma espécie que não quer se ligar ao carbono tão rápido assim. Então vamos comparar vários valores de nucleofilia que foram reportados nesse artigo. Olha isso daqui, pessoal.
Quando o nucleófilo é a água, o valor de N dá zero, claro. Se você está falando da água, esse K é exatamente igual a esse. Então, log de 1 é igual a zero. Então, o valor de N é zero. Quando você troca a água por íon hidróxido, olha o valor de N. Ele sobe para 4,2. Quando você usa etanol, a nucleofilia sobe para 1,18. Ao invés de ser zero, igual aqui na água, ó, quando eu uso etanol naquela reação, ela ocorre com uma nucleofilia de 1,18, ou seja, mais rápido do que quando eu uso água. Quando eu uso íon etóxico, agora a nucleofilia sobe para 6,38. Então vamos primeiro comparar esses dois e esses dois. Olha isso, pessoal. A água e o hidróxido. Esse é o ácido, essa é a base conjugada da água. Quando eu comparo esses dois nucleófilos, dá para ver claramente que nucleófilos carregados são melhores em fazer reações desse tipo, em se conectar a carbono, do que nucleófilos sem carga. Olha aqui de novo o mesmo padrão se repetindo. Um nucleófilo sem carga e um nucleófilo com carga. Olha como a nucleofilia aumentou consideravelmente. Então, nucleófilos com carga são sempre melhores do que nucleófilo sem carga. Isso daqui foi provado em laboratório. Aquilo que foi falado para você na graduação não foi tirado de trás da orelha. Tem um artigo mostrando que isso é real. Obviamente que a explicação para isso é que um átomo com carga negativa quer, entre aspas, perder essa carga negativa o quanto antes. Quando ele se conecta a um átomo de carbono, ele perde essa carga formal negativa, e isso estabiliza o sistema. Agora vamos comparar outras duas coisas. Por que a água é um nucleófilo pior, um nucleófilo mais pobre do que o etanol? O etanol tem uma nucleofilia de 1,18, a água, zero. Por que esses pares de elétrons seriam menos reativos do que esses pares de elétrons aqui? Olha isso aqui, pessoal. A água, está aqui o orbital antiligante da ligação hidrogênio-oxigênio e nada interage com esses orbitais da molécula de água sozinha. Mas compara com a molécula de etanol. Olha isso daqui. Está aqui a ligação carbono-oxigênio e olha o que eu tenho aqui. O orbital sigma antiligante da ligação carbono-oxigênio, de um lado e do outro. Aqui eu tenho o grupo CH3 do etanol, a ligação carbono-hidrogênio, o orbital molecular preenchido. O que pode acontecer aqui, pessoal, é uma interação por hiperconjugação. Esse par de elétrons aqui, ó, essa ligação pode se deslocar levemente na direção do seu orbital antiligante, e essa interação desse par de elétrons com esse orbital antiligante polariza essa ligação e aumenta o nível de energia desses pares de elétrons livres. Essa maior polarização da ligação CO promovida pela hiperconjugação aumenta a nucleofilia desses pares de elétrons livres aqui. Você poderia imaginar, então se eu colocar mais cadeias carbônicas, a nucleofilia vai aumentando cada vez mais. Não, porque a gente vai descobrir que outros fatores também influenciam na nucleofilia, que a gente está começando, então estamos bem no princípio ainda conversando sobre esse assunto. Então, nesse caso aqui, o que explica é a hiperconjugação. Mas ela não vai sendo cumulativa, eu não vou tendo esse aumento de nucleofilia cada vez maior conforme aumenta o número de cadeias carbônicas, não. Mais para frente a gente vai discutir isso com mais calma. Quando eu comparo nucleófilos, então, com carga, agora comparando átomos da mesma família, de família diferente, período diferente, vamos ver o que acontece. O íon hidróxido tem uma nucleofilia de 4,2. Fluoreto, um átomo do mesmo período que o oxigênio, nucleofilia cai, nucleofilia 2. Enxofre, nucleofilia 5,1. Cloro, nucleofilia 4. Esses dois são do mesmo período, esses dois são do mesmo período. Os dois de cima são do segundo período da tabela periódica, os dois de baixo são do terceiro período da tabela periódica. Por que isso aconteceria? Porque quando eu tenho dois átomos do mesmo período, a nucleofilia cai conforme eu vou para a direita da tabela periódica, tá vendo? O enxofre está mais à esquerda, o cloro está mais à direita, o oxigênio está mais à esquerda, o flúor está mais à direita. E quando eu comparo uma mesma família na tabela periódica, ó, agora mudando o período, olha o que está acontecendo aqui. Flúor, nucleofilia 2,7. Cloro, nucleofilia 4. Bromo, nucleofilia 5,8. Iodo, nucleofilia 7,4. O iodo
Ele se conecta ao carbono muito mais fácil do que o flúor se conecta ao carbono. Pessoal, aqui a explicação é eletronegatividade. Por que o flúor se conecta tão mais devagar ao carbono do que ao oxigênio? O flúor, por ser mais eletronegativo, ele segura esses pares de elétrons com mais força do que o oxigênio. Resultado, quanto mais eletronegativo for um átomo, pior nucleófilo ele é. Porque para formar uma ligação, o átomo de flúor tem que permitir que esse par de elétrons saia do átomo e preencha o orbital antiligante da ligação que o átomo de carbono faz para formar uma nova ligação. Eu preciso que esse par de elétrons se afaste do núcleo para poder formar uma nova ligação. É por isso que átomos mais eletronegativos costumam ser nucleófilos mais pobres ou nucleófilos piores do que átomos menos eletronegativos. Se eu olhasse aqui um nitrogênio com carga negativa e um carbono com carga negativa, vocês iriam ver que eles são ainda mais nucleofílicos também. A mesma coisa vale aqui, ó. O cloro é mais eletronegativo do que o enxofre, então ele acaba segurando com mais intensidade os pares de elétrons e a nucleofilia cai quando eu comparo esses átomos aqui do terceiro período da tabela periódica. Mas por que quando eu desço na tabela periódica, ó, comparando flúor com cloro, depois bromo e iodo, por que descendo na tabela periódica a nucleofilia vai aumentando? É estranho eu pensar isso, porque nós não vimos que aqui essa é a base conjugada mais fraca? O iodo, a gente viu no vídeo anterior, no vídeo 1, que é um átomo maior, mais polarizável, por isso melhor para acomodar a carga negativa. Esse é um átomo pequeno e ruim para acomodar a carga negativa. Então, se esse não gosta, entre aspas, de acomodar a carga negativa e esse está tudo bem, por que ele seria um melhor nucleófilo? Cuidado, que uma coisa é basicidade, a outra é nucleofilia, como eu falei para vocês. Olha numa reação do iodeto com substrato, olha o tamanho do átomo de iodo, e aqui está o orbital que ele vai se sobrepor. Por que o iodo acaba se comportando como nucleófilo tão rápido? Pessoal, o iodo é uma base estável justamente por causa da polarizabilidade, mas também é um bom nucleófilo por causa da polarizabilidade. O átomo de iodo, ele pode distorcer, deformar essa nuvem eletrônica a uma distância grande, uma distância onde não há repulsão eletrostática entre essas moléculas, e formar uma ligação muito facilmente. A nuvem eletrônica se deforma, se sobrepõe ao orbital antiligante dessa ligação carbono-bromo, por exemplo, rompe essa ligação de maneira muito fácil. Então, a nucleofilia aumenta conforme eu vou descendo na tabela periódica por causa do efeito de polarizabilidade. Quanto mais polarizável um átomo é, mais nucleofílico ele é também, justamente por causa dessa polarizabilidade, dessa polarização que a nuvem eletrônica pode sofrer. A polarizabilidade estabiliza sim bases conjugadas, mas ela também favorece a reação de substituição nucleofílica, a conexão do átomo de iodo no átomo de carbono. Em algumas situações, a nucleofilia vai ser paralela à basicidade. Olha esse exemplo aqui. Etóxido tem nucleofilia de 6,3. Fenóxido, nucleofilia de 5,8. Esse ânion aqui, ó, o ânion acetato, já tem a nucleofilia de 4,5. Caiu. E o ânion nitrato, nucleofilia de 1. A nucleofilia está caindo aqui. E se você reparar bem, essa é a base mais forte, depois vem essa, depois vem essa e depois vem essa. Menos nucleofílico aqui para baixo e menos básico aqui para baixo também. Essa é uma base mais forte porque a carga negativa está localizada em cima de um átomo de oxigênio. Pelo mesmo motivo, esse também é o melhor nucleófilo. Já aqui, ó, a carga negativa está deslocalizada no anel aromático. Eu tenho a deslocalização de carga, o que faz agora eu não ter mais a concentração de carga em cima do átomo de oxigênio, isso diminui a nucleofilia dele, torna esses pares de elétrons menos disponíveis para se conectar a um átomo, porque eles estão, entre aspas, ocupados na ressonância aqui com o anel aromático. Quando eu olho o ânion acetato aqui, ó, a nucleofilia caiu porque aqui eu também tenho a ressonância para estabilizar, só que bons contribuintes de ressonância. Essa ressonância aqui gera contribuintes melhores do que essa. Então, apesar desse íon estar se estabilizando por ressonância, ele não é tão bom para se estabilizar quanto o ânion acetato. Resultado, a nucleofilia, a basicidade desse cara aqui é menor do que a do íon
fenóxido. Já o nitrato, ó, 3 átomos de oxigênio espalhando carga negativa, isso daqui é uma base conjugada muito fraca e é também um nucleófilo muito fraco. A nucleofilia 1 é a menor de todas, então, quando você estiver comparando o mesmo tipo de átomo, aí tranquilo. A nucleofilia vai ser paralela à basicidade. Quando os tipos de átomos forem diferentes, aí cuidado, porque tem outros efeitos por trás, como a gente já viu nos itens anteriores. Então, aqui para baixo, menor a nucleofilia e, nesse caso, também é menor a basicidade. Outro fator que influencia a nucleofilia, olha esse caso aqui, ó. Quando o ânion fenóxido é um nucleófilo, a nucleofilia é de 5,8. Já nesse caso aqui, agora a carga está no átomo de enxofre, 9,9. A nucleofilia subiu consideravelmente. Selênio, nucleofilia subiu para 10,9. Primeira coisa que a gente já viu, conforme eu estou descendo aqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou aumentando, eu estou descendo também nos períodos na tabela periódica. O átomo está ficando maior, a nuvem eletrônica está ficando maior, o átomo está ficando mais polarizável e mais capaz de fazer a sobreposição com o átomo de carbono à distância. A nuvem eletrônica se deforma e forma a ligação de maneira mais fácil. Outra coisa que ajuda também a subir tanto a nucleofilia nesse caso é o seguinte. Aqui, ó, eu tenho um átomo de oxigênio vizinho a um átomo de carbono. A conjugação ocorre entre elementos do mesmo nível quântico na tabela periódica. A sobreposição orbitalar aqui é fácil, porque eu tenho os orbitais convenientemente do mesmo tamanho. Então, a conjugação ocorre aqui de maneira mais fácil do que no caso de baixo. Além do átomo de enxofre ser maior e mais polarizável, essa conjugação, ao contrário do que a gente pensa, ela não é tão favorecida, porque envolve a formação de uma ligação dupla entre o átomo de enxofre e um átomo de carbono, 2 elementos de níveis quânticos diferentes. Essa sobreposição orbitalar não é tão efetiva. Então, a conjugação aqui é mais favorecida do que a conjugação aqui. O que vai ficando cada vez pior quanto mais eu vou descendo na tabela periódica. Já com o átomo de selênio, olha uma comparação. Os pares de elétrons estão no orbital muito maior, nível quântico muito maior do que quando eu comparo com o átomo de carbono. A conjugação aqui é muito ineficiente quando eu comparo com os outros. Então, cuidado que conjugação entre átomos de níveis quânticos diferentes, ela não é tão favorecida assim. Ela pode intensificar alguns efeitos. Nós vamos estudar isso ao longo desse semestre com mais calma. E o substrato, o eletrófilo? O termo que analisa o eletrófilo, ou o substrato, é esse aqui, o termo S. S vai levar em conta a habilidade do grupo abandonador e se existe alguma coisa estabilizando o estado de transição. Isso daqui vai gerar muito assunto mais para frente. Ó. Nós vamos conversar muito sobre fatores que estabilizam o estado de transição de reações e vamos levar muito também em conta fatores que podem estabilizar grupos abandonadores. Então, ó, o termo S, ele indica o quão bom o substrato é numa reação de substituição nucleofílica. Por exemplo, nós mostramos lá que a reação padrão envolvia exatamente esse substrato, o bromometano. S, então, é igual a 1. Quando eu troco o substrato, mantenho, por exemplo, água como nucleófilo, a água reage com esse substrato, aqui nesse carbono, para trocar essa ligação carbono-cloro por uma carbono-oxigênio, o S também é de 1. Isso quer dizer que esse substrato reage na mesma velocidade que esse de baixo. É estranho eu pensar que esses dois reagem da mesma maneira, sendo que na graduação nós vimos que aqui esse carbono parece que está mais impedido estericamente. Mesmo assim, ele está reagindo na mesma velocidade. Tem mais fatores que nós vamos ter que entrar e a fundo ao longo dessa disciplina para entender por que esses dois substratos reagem na velocidade igual. Quando eu troco o cloro por iodo, ó, S é 1,33. Isso quer dizer que esse cara reage mais rápido do que quando eu comparo com o bromometano. Por fim, esse outro que você está vendo aqui, ó, um átomo de cloro ligado a um carbono e um anel aromático, o S já cai para 0,87, menor do que 1, indicando que esse cara reage mais lentamente do que o bromometano. Então, é assim que a gente descobre que um substrato está reagindo mais lentamente ou mais rapidamente. E agora a gente vai, nas próximas aulas, entender que fatores estão por trás dessas reações. Por que algumas ocorrem mais rápido, por que outras ocorrem mais lentamente. Por enquanto, nós só estamos mostrando o artigo
que permitiu a gente chegar nessas conclusões. O solvente também tem uma influência muito grande na nucleofilia. O mesmo nucleófilo ele pode ser excelente numa reação quando você está utilizando um solvente, mas ele pode ser péssimo se você muda o solvente. Olha aqui, exemplos de nucleófilos e a nucleofilia que eles têm quando você muda o solvente da reação. Água tem uma constante dielétrica de 78. De maneira bem resumida e bem prática, a constante dielétrica mede a habilidade que um solvente tem de separar cargas de sinais opostos, ou seja, carga positiva e carga negativa. Quanto maior a constante dielétrica, maior a capacidade do solvente de solvatar, de interagir com cargas de sinais opostos. A constante dielétrica da água é 78. Quando eu troco para metanol, o metanol é o nucleófilo, o metanol é o solvente, a constante dielétrica dele é 50, a nucleofilia aumenta. Agora, quando eu comparo aqui o íon cianeto, ele vai ser o nucleófilo nas reações. E eu vou começar a trocar o solvente. Olha o que acontece com a nucleofilia, pessoal. A água tem uma constante elétrica de 78, a nucleofilia do cianeto é 3,67. Trocou a água por metanol, a constante dielétrica cai para 50, mas a nucleofilia sobe para 5,94. Trocou para DMSO, constante dielétrica desse solvente cai para 45 e a nucleofilia sobe para 8,60. Trocou para DMFA, constante dielétrica cai para 37, mas a nucleofilia sobe para 9,37. Existe uma correlação clara, ó. Conforme cai a constante dielétrica do solvente, a nucleofilia sobe por algum motivo. Por que existe essa relação aí inversa? Por que uma coisa é oposta à outra? O que está acontecendo? Quando um solvente tem a constante dielétrica alta, igual a água, olha o que ele acaba fazendo com o nucleófilo. O nucleófilo é uma espécie com carga negativa, nesse caso aqui o cianeto. A água é um solvente polar prótico. Solventes polares próticos têm carga positiva exposta na molécula que interage muito fácil com espécies de cargas negativas. E olha o resultado. Um solvente com a constante dielétrica alta, ele rodeia o nucleófilo da reação e distrai o nucleófilo do que ele deveria estar fazendo, que é promover uma reação de substituição em um determinado átomo de carbono. Então, quanto menor a constante dielétrica, quanto menor a capacidade do solvente de fazer isso, de solvatar o nucleófilo, mais o nucleófilo vai ficar livre e mais rapidamente a reação vai acontecer. Olha aqui um exemplo. A água, como eu falei, é um solvente polar prótico. Solvente polar prótico com uma alta constante elétrica. Ele tem a carga negativa bem exposta e a carga positiva também bem exposta. Então, ele é muito bem capaz de solvatar espécies positivas e espécies negativas. Se estabelece ligações de hidrogênio forte que distraem o nucleófilo do que ele deveria estar fazendo. Quando eu uso o DMSO, olha o que acontece aqui, pessoal. O DMSO tem a carga negativa exposta. Ele interage muito bem com cátions, com espécies positivas. Mas a parte positiva no DMSO está numa região menos acessível da molécula. Eu tenho 2 grupos metil expostos antes dessa carga positiva. Isso quer dizer que essa carga positiva não consegue interagir tão bem com cargas negativas. Então, eles não solvatam com tanta eficiência a espécie negativa e essa espécie negativa acaba ficando mais livre para promover reações químicas. Agora, então, você vai pegar o livro-texto Miller, ler o capítulo 1, item 9 e resolver o problema 1.15. E a leitura adicional que eu recomendo é justamente o artigo original do Swain Scott, foi publicado em 1953 na Journal American Chemical Society. Você vai então pegar o artigo, dar uma olhada, ele tem uma fisicoquímica bastante pesada, mas é interessante você ver como que essas coisas foram deduzidas, como que essas coisas foram feitas em laboratório para a gente chegar à conclusão que um nucleófilo é melhor do que outro, que um eletrófilo é melhor do que o outro. Então, depois a gente continua no próximo vídeo.